Fala pessoal, beleza? Hoje aqui eu vou trazer aqui algumas funções aqui do Excel, funções bem básicas, bem arroz com feijão mesmo, aquelas funções iniciais que a gente sempre aprende. Eu não sou um AS do Excel, não entendo muito bem. Fiz um curso avançado, mas está com muito tempo. E eu estava esses dias tentando relembrar alguns conceitos e eu resolvi gravar aqui com vocês. Então aqui eu vou mostrar algumas funções bem básicas. Como vocês podem ver, está aqui a interface do Excel. É um software de planilha padrão, né? E o que eu vou fazer aqui, ele serve tanto para o Excel, o Office Excel, como também serve para o LibreOffice, é, aquelas planilhas do Google também, a mesma coisa. E é muito comum a gente, de início, fazer tudo manual, tudo direitinho e tal. Mas aqui eu vou ensinar algumas funções básicas, bem básico mesmo, tá? Não espere muita coisa. Desde já eu vou até aumentar um pouco aqui as células, tá? As colunas aqui, pronto. Ficar bem grandão assim pra gente ver melhor. A gente tem aqui essas células, né? A gente chama de célula. Tem as linhas, tem as colunas, certo? Então bora lá. Eu vou preencher aqui de números aleatórios e a gente vai começar algumas práticas. Vou colocar aqui, ó, no A1, vou colocar 3, no B1 vou colocar 6, no C1 vou colocar o 7. Só lembrando que aqui a gente, esse encaixe de linha em coluna, essas células, a gente identifica igual como se fosse na batalha naval. Pronto, aqui é o A1, B1. Por exemplo, aqui no C4, vou colocar um 9, tá? E aqui no A3, vou colocar um 8. Aqui no B5, eu vou colocar um 7. Pronto. E aqui no C3, vou colocar um 3. De novo. Não, 3 não. Vou colocar um 5. Pronto. E aqui no A2, vou colocar um 12. Pronto. Tem esses números aqui. Eu acho que já dá pra gente trabalhar. A primeira função que eu vou ensinar pra vocês é a soma. Soma ela é bem tranquila mesmo. Vamos aqui fazer uma práticazinha. Eu vou escolher aqui uma célula, vou escolher o E1. Para somar é muito simples. De início, a gente faz o quê? A gente coloca um, sinal de igual, soma. Vou procurar o celular aqui, soma, né? E a gente vai escolher quais células a gente vai somar. Eu posso somar, por exemplo, vou somar o A1, bota aqui a célula 1. Eu posso. Bem interessante isso aqui agora. Os dois pontos, eu vou somar todo o intervalo. E o ponto e vírgula, eu vou somar especificamente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero somar, por exemplo, 3 e 7. Exclusivamente 3 e 7. Não quero somar o 6. Vou colocar o quê? Soma, abre parênteses, A1, coloco ponto e vírgula, boto C1. Fecho aqui. Ficou 10. Vocês entenderam? Ó, sinal de igual, soma, A1, ponto e vírgula, C1. Esse ponto e vírgula, ele escolhe especificamente as células. Agora, se eu quiser somar tudo que está no caminho, por exemplo, quero somar do A1 até o C1, tudo. Muito simples. A gente volta. Ó, soma, né? Vou falar o A1. Só que eu quero somar tudo que está no caminho. Até o B1, se for possível. Coloco dois pontos, não ponto e vírgula, tá? Dois pontos. Coloco o C2. Perdão, C3, né? Perdão. C3. Você percebe que quando eu coloco C3, ele vai somar tudo que tem no caminho? Vou colocar o C1, ó. Ele vai somar tudo que tem no caminho. Deu 16, ó. 3 com, ó.
3 com 6, 9. 9 com 7, 16. Ou seja, quando eu uso ponto e vírgula, eu somo apenas duas células específicas. Mas quando eu coloco dois pontos, ele soma tudo que tiver no caminho, tá? Acho que isso foi tranquilo. Mas também, no dia a dia, a gente usa essa fórmula também, mas a gente soma muito mais simples. Por exemplo, eu posso fazer simplesmente isso. Colocar espaço, não colocar sinal de igual. Não precisar colocar o soma. Soma, não, não, não. Eu só somo diretamente as células. Por exemplo, vou colocar aqui o A2. Ó, A2. Ponto e vírgula, ou seja, vou somar especificamente com a célula. É o B5. Opa, deu erro aqui, peraí. Perdão, perdão. Mais o B5, ó. Peraí, tem que ter o mais, pô. Pronto, ó. Deu 19, ó. Foi um erro que eu cometi aqui. Faz tempo que eu não pratico Excel. Vocês entenderam? Vou fazer de novo, porque eu dei um errado aqui e pode não ter ficado claro, tá? Mas olha aqui, ó. Eu posso simplesmente não usar soma, abre espaço. Não, posso simplesmente somar direto. Por exemplo, boto B2, não, B1, perdão, mais o B1 mais o C4. O 15, ó. 6 com 9, 15. Entendeu? E da mesma forma, eu posso fazer isso para qualquer outra operação. Por exemplo, eu vou botar aqui o C3. C3, ó. C3 é quanto? Ó? C3 dividido. Dividir é tranquilo, é só colocar uma barrinha, ó. Opa. Dividido por A1. Dá o quê? Opa. C3 dividido por A1, ó. Que é 5 dividido por 3. Ó, viu aí, ó? Vou botar aqui uma divisão exata. Peraí, peraí. O C4 dividido por A01. Deu 3. Ou seja, barrinha de divisão. Tranquilo, né? Acho que isso é bem intuitivo até. E para multiplicar a mesma coisa. Para multiplicar você vai usar o quê? O asterisco. Como se fosse aquela cruz, o sinal de multiplicação. Vamos lá, eu tenho um A1 vezes multiplicação vezes o A2. E ó, 3 vezes 12, 36. É tranquilo, tá? É bem intuitivo. É soma, você vai usar ó, esse. Subtração, clássico, esse. Multiplicação, você vai usar o asterisco. E divisão, você vai colocar essa barrinha de divisão. Tranquilo. Fazer as operações é tranquilo, tá? Agora a gente vai aprender a calcular a média. Porque média todo mundo já sabe, né? Espaço. Padrão, tá? Tem que colocar os dois pontos. Não, os dois pontos não, sinal de igual. Para iniciar uma função. Eu boto média. Abro parêntese. Peraí. É só média, né? Aqui é, ó, atenção. Não confundir média com mediana. Se eu colocar média, ele vai tirar a mediana, tá? Mediana é outra coisa. E aqui a gente quer a média, que é o que? A divisão do resultado. Vamos lá. Média. Eu quero a média de quê? A média de todo o intervalo. A média disso aqui tudo é o quê? É 7,125. Mas foi o que acabou de fazer, Diego. Vou explicar de novo. Eu quero a média. Pronto. Tiramos que eu sou um professor. E essas foram as notas da minha turma, tá? E eu quero saber a média dos alunos. Digamos que. Esqueça essa linha 2 aqui e vamos focar na linha 1. Digamos que eu tenho 3 alunos. Vamos fazer uma apresentação
É uma apresentação individual. Por mais que seja um trabalho, vamos fazer um trabalho único, uma equipe, cada um faz a sua parte. E cada um tira uma diferente nota conforme a sua performance. Digamos que o A tirou 3, o B tirou 6 e o C tirou 7. Aí digamos que eu vou tirar a média na nota deles. Como é que eu faço? Média, né? Eu coloquei aqui a fórmula, abro parêntese, coloco A1, coloco B2, opa, B1, coloco C1. É a média. Isso aqui é a média, tá? Tranquilamente. Acho que deu pra entender, não deu? Agora, um negócio que eu fiz aqui no começo, a média todo mundo sabe o que é, né? Mas é o que eu fiz no começo que foi bastante atenção. Que é o que? A soma automática. Eu quero tirar a média de tudo que tá aqui. Abro parêntese, seleciono tudo, tirar a média de tudo. Isso serve também para soma, tá, gente? Por exemplo, eu quero é, soma, abro, e eu seleciono tudo, ó. Somou tudo. Lá, soma. Eu quero somar somente a coluna A. Viu? Só selecionar. Deixar em aberto e selecionar. Tá? Agora vamos para a função máximo e mínimo. Vamos lá, função máximo e mínimo. O que eu acabei de fazer aqui? Eu coloquei a função máxima. O que é a função máxima? Ela vai procurar, perdão, o valor máximo nesse intervalo. E quem é o valor máximo aqui? O valor maior valor? O maior valor aqui é o 12. Então o valor máximo daqui é o 12. Então é esse que vai retornar. Por exemplo, eu vou retornar aqui, vou editar aqui. Pronto. Vou colocar mais números, tá? Tranquilo? Digamos que aqui sejam as notas dos meus alunos, tá? E eu quero saber quem tirou a maior nota, tá? Eu coloquei aí a nota, tá? Eu vou colocar aqui a função, ó, espaço máximo. E eu vou selecionar todo o intervalo. Ele vai trazer de volta a mim o máximo valor. O máximo aqui é 9, é o que é 9. Ou seja, o maior número daqui é 9, o máximo, o valor máximo. E tem também o valor mínimo. Por exemplo, eu quero saber quem foi o infeliz que tirou a menor nota. Só um exemplo. Seleciona aqui toda a área. E foi um. Acho que ficou bem entendível a função máximo e mínimo. Tem a função maior e menor, mas eu não vou colocar aqui hoje, tá? Função máxima e menor, tá? Que ela é um pouco confusa para iniciante. Então agora vamos para a função contar, né? Tem a função contar. E a primeira delas é a função contar números. Ó, conte números. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ponto, conte números. Quantos números tem aqui nessas células que estão preenchidas nesse intervalo? Eu abro aqui o parêntese e seleciono aqui, ó, o intervalo. Aqui tem 10 números. 10 números. Vou colocar aqui, essa célula aqui, vou colocar Diego. Aqui eu vou colocar Gabriel. Aqui eu vou colocar Márcio. Eu coloquei alguns caracteres escritos. Vou aqui na função conte números. Seleciono tudo e vai continuar 10. Por quê? Porque essa função ela conta o quê? Ela conta o quê? Conta números. Ela não conta outra coisa, só números. Agora tem outra função mais legal, que é muito parecida. Dessa vez que eu vou até selecionar outra célula aqui. Peraí. Vou selecionar aqui. Pronto. A é 3, né? Conte. Opa. Não pode esquecer aqui, ó. Sinal de igual. Conte
Pronto. Valores. Passo. Ah, e por que aqui tem 13 agora? Porque a conta de valores, ela não conta apenas números. Ela conta todas e qualquer célula preenchida nesse intervalo. Ou seja, aqui a gente tem 10 números, tá? Porém, quando se trata de valores, a gente tem mais. Por quê? Porque eu tenho, além dos 10 números, eu tenho mais 3 células preenchidas, ó. Tem um nome Diego, tem um nome Márcio e tem um nome Gabriel. Deu pra sacar? Ó, 13, que é o que? Conte valores. Beleza. Eu quero saber quantas células vazias tem. Quantas células vazias tem nesse intervalo. Tem outra fórmula parecida também, que é conte. Espera aí. Conte. Ponto. Já tem até aqui, ó. Vazio. Eu seleciono o intervalo. Ele vai me retornar quantas células estão vazias. Opa, perdão. Confundi aí. Deixa eu ver o que foi que eu errei aqui. Normal, tá, gente? Ó, aqui tá diferente, ó. Contar, ponto, vazio, ó. Por isso que é bom sempre estar olhando, porque às vezes muda de versão para versão. Às vezes o cara usa o LibreOffice, é outro nome, que eu costumo muito usar muito o LibreOffice. Contar vazio. Agora acho que agora vai. Ó, pega o intervalo, seleciono esse intervalo aqui, ó. Desde aqui até aqui, que é do A1 ao D5. E existem 7 células vazias. Ou seja, células que não há nada. Não há nem nomes, nem um caractere. E não há nem números. Pronto, vou colocar aqui um caractere, tá? Coloca aqui um espaço. Ó, já mudou. Vou preencher mais uma célula aqui, ó. Vou colocar aqui um cifrão. Já mudou, já reduziu. Aqui também mudou, ó. Que aqui conta valores, ó. Os valores já mudaram, viu? Beleza, acho que ficou claro, né? A conte números, conte valores e a conte vazio. Beleza. Paguei tudo. Pronto. Ó, só lembrando que aqui é o Excel padrão, tá? Eu só aumentei para ficar melhor. Agora vamos à função agora. Agora. Ponto. Espaço. Agora. Vou colocar aqui o hoje. Hoje. Que dia é hoje? Hoje é o dia 12/12/2022. Ou seja, o Excel até nisso ele te auxilia, tá? É uma funçãozinha idiota, mas é bom saber. A função agora. Agora. Deixa em aberta a sentença, ó. Deixa aqui, tá? Deixa assim mesmo. Aí já mais preciso. Agora são 12/12/2022, às 11 horas e 47 minutos. Ele é mais preciso. Tá? O Excel é incrível, cara. É uma ferramenta incrível. E aqui é só o básico do básico do básico do básico. Agora tem uma função bem interessante. Ver se eu consigo me lembrar dela agora. Vou colocar aqui duas datas. Vou colocar aqui o meu aniversário. É dia 16/6 de 2000. Aqui eu vou colocar a função agora. A função hoje. Ó, função hoje. Hoje são o quê? Ó, que é a data do nascimento. E aqui é o dia de hoje, tá? E eu quero saber qual o intervalo de dias que tem entre essas duas datas. Quantos dias eu tenho de vida? Então a gente usa essa função, ó. Usa o sinal de igual. Vou colocar aqui, ó, dias 360. Abre aqui a. Eu seleciono essas duas datas, ó. Opa. Acho que eu cometi algum errinho aqui. Não tô lembrando, tá? Não tô lembrando.
Acho que aqui, ó, pronto. Eu tenho 8.096 dias. Rapaziada, por hoje é só, tá? Depois eu trago mais vídeos aqui de Excel. Aqui é o básico do básico do básico. Eu espero que vocês compreendam, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau. Valeu.